Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero fazer uma abordagem sobre dois textos de maneira específica da Bíblia. Eu anotei algumas coisas aqui, vou ter que fazer a consulta. E o tema da nossa abordagem bíblica hoje é servir e não ser servido. Então eu vou fazer a leitura da primeiro texto, que diz assim, está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem, aqui uma referência a Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Né? Texto clássico, né? Evangelista Marcos está aqui fazendo uma declaração do caráter de Cristo Jesus. Né? E imagine Jesus dizer isso naquela época em que os judeus, né, os hebreus ali, estavam subjugados pelo Império Romano. Eles eram literalmente escravos. E Jesus fala exatamente isso, que ele estava ali para servir. A palavra aqui é doulos, né, que é exatamente o sentido de escravo, né, de um servir serviçal. Né? Então, Jesus exatamente sugere isso. Então, imagine quem ouviu Jesus, né, e não estava preparado para ouvir isso, deve ter imaginado, meu Deus, esse homem deve ter problema, porque nós estamos debaixo de um jugo romano que nos oprime, tira o nosso dinheiro, tira a nossa liberdade, e ele vem dizer para a gente de que ele veio servir, não para ser servido. Bom, então, se o próprio Jesus, que é filho do Deus Altíssimo, que saiu da glória, se fez carne para nos resgatar, né, e pagar a dívida que era contra nós, disse com a própria boca de que ele veio para servir, imagine nós, né, que fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que Deus está nos ensinando e o próprio Jesus está nos ensinando? De que nós devemos ter o coração de servir primeiro a Deus, depois a nossa família, depois a nossa comunidade, né? E isso é um traço de Deus. Bom, servir ao próximo. Mas aí a gente faz uma ligação dessa palavra com outra que está lá em Atos dos Apóstolos, eu anotei aqui, Atos dos Apóstolos 20, versículo 35, só a parte B, que diz assim, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Veja mais uma vez aqui, né? Então, se nós formos fazer parafrasear uma colocação com a outra, um texto bíblico com o outro, nós vamos ver aqui, né, que é melhor servir do que ser servido. Então, mais uma vez, a Bíblia nos ensina e nos fala dessa questão aí de maneira muito clara. Então, a missão que temos aqui, dada pelo próprio Deus, é servir. Bom, como servir? Difícil? Claro que é difícil, né? Por isso que a gente precisa sempre estar orando a Deus para nos ajudar a ajudar. Que, de uma maneira geral, o nosso coração é um coração duro, né? Eu costumo repetir e repito isso com muita tranquilidade. Os corações mais duros que eu encontrei toda a minha vida não estavam fora da igreja, estavam dentro da igreja. Né? Os prejuízos que eu levei, as decepções que eu tive, todas não foram muito lá fora no mundo, porque no mundo eu poderia esperar isso, mas vieram grande parte de gente que conhece a Cristo, que conhece a Bíblia e que, né, em atitudes que são desprezíveis, né, sob o ponto de vista humano, deram prejuízo, né, não pagaram, deram golpe, sabe? Muito triste, mas isso é verdade. Então, esse texto para eles não faz o menor sentido, né? Porque eles não vieram para servir. Eles, sim, o interesse deles é servir. Então, quem vive para servir, né, não encontra, muitas vezes, ressonância em muitas pessoas. A Bíblia diz de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu também estou lendo aqui na palavra. E muitas vezes não somos nem uma coisa nem outra. Então, servir é um chamado para cristão autêntico. Então,
Na Bíblia, o sentido da palavra escravo, né, que aparece mais de 400 vezes na palavra de Deus, pegando só a parte do grego, é doulos, que significa escravo mesmo. Claro que os tradutores, de alguma maneira, evitaram essa palavra, porque ela é muito... Mas o sentido real da palavra servir é ser escravo. Então, ou você entende isso e pratica, ou não é uma visão, né, altamente bíblica. Ou você é servo de si mesmo, que é o que a maioria gosta de ser, ou seja, preso ao seu ego, preso ao egocentrismo, ou você toma uma decisão de entender esse chamado bíblico de servir, que é com alegria, com amor e com comunhão. Então, servir tem um sentido extremamente relacional. Quem não é servo vai enxergar a convivência cristã como algo extremamente angustioso, dificultoso, né? Daí, quero fazer agora um contraponto com o chamado que Deus tem para Shekinah. Não um chamado de quantidade, mas um chamado de qualidade. A gente está trabalhando muito forte isso, a gente não quer abrir mão disso, por quê? Queremos ser uma comunidade, né, bíblica para quem não gosta de igreja. Aí alguém vai dizer, pastor, você ficou doido? Não, é para quem, né, não gosta de igreja. Né? Quem se decepcionou com a igreja, ou quem vê a palavra igreja como algo assim repugnante. Que essa é, infelizmente, a fama que encontramos por aí. Né? Eu, de vez em quando, encontro empresário que, quando fala assim, olha, eu posso te indicar uma pessoa, aí ele vai perguntar assim, é crente? Não, prefiro não, vamos deixar quieto, né? Porque muitos crentes não estão dando exemplo para as pessoas. Então, queremos ser essa comunidade. Queremos que as pessoas que não gostam de igreja venham para nós. Tá? E também receber as pessoas que não servem para a igreja, ou seja, que a igreja não gosta deles. Né? Então, esse é o nosso sentido sob o ponto de vista teológico. Né? Nós queremos ser reino de Deus, né? E envolver as pessoas que frequentam lá. Né? Priorizar relacionamentos, esse é o nosso ponto-chave. Com ênfase principalmente em amor e comunhão. Não que seja uma coisa da boca para fora, mas uma coisa real, verdadeira. Eu tenho falado muito nisso, sabe? Que nós queremos esse tipo de gente. Gente que prioriza amor e comunhão. De verdade. Não da boca para fora. Porque da boca para falar é muito fácil. Eu quero ver praticar. Né? É gente que quer abdicar da religiosidade, né? Sair desse ambiente quadrado da religião e querer viver aquela igreja de Atos, né? Que era uma igreja que, para os padrões daquela época, era uma igreja fora da caixa, uma igreja diferente, uma igreja fora do quadrado, porque não tinha uma mentalidade religiosa e era uma comunidade. Querem ver? Eu também vou pegar aqui na Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, tá? Aqui, ó, a Bíblia muito boa. E eu vou ler aqui, está escrito assim, ó. O título é Comunidade Cristã. Está escrito assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ou seja, havia unidade, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ou seja, havia desapego. Né? A gente só desfruta quando a gente desapega. E continua dizendo assim, ó, tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, eles viviam de verdade uma comunidade. Com grande poder, claro que Deus vai operar num ambiente desse. É lógico, é natural. Né? Uma ambiência de comunidade, de amor e comunhão, Deus vai operar muito forte. Então, continua dizendo aqui a palavra, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Olha, a ambiência estando propícia de amor e comunhão, a graça vai abundar. É isso que está aqui na palavra, tá? Atos 4, a partir do versículo 32 até o versículo 37. Aí vai dizer assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto o que possuíam, terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos,
Então se distribuía a qualquer um na medida que alguém tinha necessidade. Então havia uma igreja preocupada com as pessoas, não com estrutura, né? Bem diferente de algumas que a gente, né, tem experiências que estão muito preocupadas com as estruturas e pouco preocupadas com as pessoas, né? Isso é uma grande verdade. Aí continua, e o subtítulo vai dizer a oferta de Barnabé, para contar o seguinte, olha, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Pouco depois desse texto, vai vir a história de Ananias e Safira, que tem faz uma coisa completamente diferente. Então, o que nós pegamos aqui? Que a questão toda é tirar a mentalidade religiosa e implantar a mentalidade de reino de Deus, né? Viver em uma comunidade espiritual transformada por Jesus e que consiga entender e viver essa experiência sobrenatural do Espírito Santo. Então, esse despojamento, né, esse desapego das coisas materiais, esse desapego ao egoísmo, ao egocentrismo, tudo que é centrismo que tem, mas ficar cristocêntrico é o traço comum dessa igreja aqui de Atos dos Apóstolos. Então, era uma comunidade inclusiva. É isso que a Shekinah quer ser, tanto em Brusque, quanto em Blumenau, quanto em Curitiba. E nos outros lugares que Deus vai levar esse chamado. Que é um tempo novo, um tempo que Deus está levando a gente a voltar às Escrituras, a gente entender o que de verdade é a igreja somos nós, e nós temos que ser comunidade, e Deus nos ensina que a igreja de Atos era uma comunidade inclusiva, né? Ou seja, quem crê passa a pensar nas pessoas e não nas coisas, né? Não que nós não temos o direito de ter as coisas, mas o pensamento central nosso enquanto comunidade cristã é pessoas, tá? E onde, por causa desse pensamento, a gente deixa de ter uma visão individualista para ter uma visão mais coletiva, um ajudando o outro naquilo que é possível. Todos, e aí a Bíblia nos ensina isso, somos um no corpo de Cristo. Lembra que Jesus compara, né, a gente com árvore? Vocês são um ramo, né? Eu sou o cabeça, né? Eu sou a árvore. Então a gente tem que entender de que o tempo todo Jesus está ensinando sobre vida em comunidade, né? Tanto é verdade que quando a gente vai fazer as leituras da ceia do Senhor, ensinada por tanto aqui na igreja de Atos quanto depois lá por Paulo, a gente vai perceber de que eles se reuniam e comiam juntos, ceavam juntos, eles se encontravam para isso. E eu estou muito feliz porque no ano de 2019, que encerrou, a visão de Deus para Shekinah foi criar um ministério chamado Almoço de Comunhão. E muitas pessoas puderam vivenciar esse traço de comunhão. Sabe por quê? O que é legal no almoço é que cada um leva um pouquinho e no final todos comem fartamente com sobra. Observa que coisa interessante. Então, não é o individual se transformando em algo coletivo. Então, o almoço de comunhão, que é um ministério que nós não vamos abrir mão, ele tem exatamente isso, nos ensinando a sair da visão individualista e ir para uma visão mais coletiva enquanto comunidade cristã. Então, vida com Cristo na perspectiva coletiva. Então, o que a gente quer dizer para vocês é que no próximo domingo nós estaremos fazendo um ato profético do servir. E eu gostaria de te convidar tanto para Brusque, às 19 horas, ou para Blumenau, às 10 horas, onde nós iremos exatamente tratar e falar um pouco dessa bênção que é a comunhão e a visão de servir ao próximo. Que Deus abençoe, muito obrigado e até a próxima.